Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Ferreira, professora do componente curricular Gestão de Resíduos, e estou aqui para tratar da nossa quarta aula sobre os instrumentos legais da gestão de resíduos no Brasil. A resolução dos problemas ligados ao resíduo sólido depende de dois fatores primordiais, sendo eles o planejamento e a necessidade de políticas de um sistema legislativo que venha a regir como esses resíduos devem ser gerenciados, tratados e quais são as peculiaridades de cada um deles. No Brasil, a história legislativa relacionada ao resíduo sólido é recente, né? A nossa política nacional acaba de completar 10 anos, ainda com muitos desafios pela frente. Mas já na Constituição de 1988, além dos artigos que pregam sobre a qualidade ambiental e a necessidade de qualidade de vida e oferta dos serviços básicos para a população brasileira, o artigo 30, ele traz para a gente uma indicação de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Então, durante anos, o gerenciamento de resíduo ficou negligenciado, sem a existência de uma legislação nacional. Como já falei há pouco, nós temos uma legislação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, antes disso, qualquer um dos municípios brasileiros tinha autonomia para legislar e organizar a situação do resíduo no âmbito do interesse municipal. Tanto que alguns municípios, até mesmo aqui do Pará, já tinham a sua política municipal bem antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como é o caso do município de Novo Repartimento, que tinha sua política municipal desde o ano de 2002. Embora existiam-se normas específicas também antes da política nacional para resíduos sólidos, no âmbito do CONAMA e da Anvisa, essas resoluções sempre tratavam apenas de alguns resíduos perigosos, como era o caso dos resíduos de serviço de saúde. Nesse sentido, cabe a gente hoje compreender como funciona o processo da legislação e a escala das legislações no país no que diz respeito a resíduo sólido. Então, nós temos aqui que tratar que existem três âmbitos de legislação: as legislações nacionais, as legislações estaduais e as legislações municipais. Em termo legislativo, as legislações dos estados e dos municípios podem sobrepor à legislação nacional, desde que seja para ser mais rigorosa e não menos rigorosa. Então, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, os municípios tiveram que obrigatoriamente estabelecer as suas políticas estaduais e municipais de resíduos sólidos. Mas isso não impede que tanto os estados como o município tenham outras leis que venham a incorporar e acrescentar, no sentido de melhorar o gerenciamento do resíduo nas suas unidades e nos seus territórios. Ainda em âmbito nacional, nós temos que considerar também as normativas da ABNT, que devem ser seguidas, né, e cumpridas, e as resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em termos federais, existem outras leis nacionais que também regem sobre o gerenciamento de resíduos, seja de forma direta ou indireta. Dentre elas, nós podemos destacar, aqui nós já temos a Política Nacional de 2010, a Lei Federal do Saneamento Básico, o resíduo faz parte dos serviços de saneamento básico de 2007, a Lei de Consórcios Públicos, nós vamos tratar daqui a pouco, a Política Nacional de Mudança do Clima e também o mais recente novo Marco de Saneamento de 2020, que nós vamos falar mais para frente. No que diz respeito à Lei Federal de Saneamento Básico, que é a Lei número 11.445 de 2007, rege sobre o abastecimento público de água potável, coleta e tratamento de disposição final adequada dos esgotos sanitários, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e também do sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos. Essa lei tanto incorpora resíduos sólidos que muitos municípios do estado do Pará ainda não têm o plano municipal de resíduos sólidos, está ainda trabalhando na elaboração dos planos de saneamento básico e reforçando os planos de resíduos sólidos dentro dos planos de saneamento básico. Referente à Política Nacional sobre Mudança do Clima, é a Lei 12.187 de 2009, que institui a política e define os princípios, objetivos e diretrizes e instrumentos para se diminuir e se tratar as questões das mudanças climáticas. Sabemos que a emissão de gases é considerável
pelo tratamento de resíduos de forma inadequada, como, por exemplo, a queima ou a decomposição, que vai liberar metano. Então, o tratamento desses gases e o tratamento adequado dos resíduos é primordial para combater e fazer parte também da Política Nacional de Mudança do Clima. Uma outra lei que está diretamente ligada a resíduos sólidos é a Lei Federal dos Consórcios Públicos, que é a Lei 11.107 de 2005. Essa lei, assim como o artigo 241 da Constituição Federal, dispõe sobre as normas gerais para a união de estados, Distrito Federal e municípios que possam contratar consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. O que significa isso? Significa que os municípios ou estados podem estabelecer consórcios para tratar um serviço de interesse comum, como, por exemplo, o consórcio para tratar de resíduos sólidos. Isso é muito bem visto e muito esperado dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde incentiva que os municípios de pequeno porte possam atuar de forma consorciada no gerenciamento de resíduos, aproveitando assim recursos operacionais, aterros sanitários, entre outros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a legislação maior para resíduos no país existente hoje, é a Lei 2.305 de 2010, que eu aconselho que vocês leiam, e estabelece sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento de resíduos, as possibilidades dos geradores, as responsabilidades dos geradores, do poder público e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos aplicáveis. Essa legislação traz ainda uma série de conceitos importantes, os quais eu já recomendei muito a leitura para vocês, como, por exemplo, o conceito de resíduo, o conceito de rejeito, o conceito de reciclagem, o conceito de reaproveitamento, vários conceitos, né? Disposição final ambientalmente adequada, destinação final ambientalmente adequada. Nós precisamos entender as legislações também como assunto de conteúdo, por isso espero que vocês já tenham lido ou vão ler a partir de agora. No que diz a PNRS, quanto aos seus princípios, nós podemos pensar aqui, que é o que norteia essa lei, quais os princípios norteiam essa lei. Então, eu separei aqui alguns para que a gente possa conversar. O primeiro deles é a prevenção e a precaução, onde se eu for prevenida e precavida de problemas e tratar o gerenciamento de resíduos de forma preventiva, eu vou evitar problemas ambientais, problemas econômicos, problemas sociais, problemas à saúde da população, por exemplo. Um outro princípio é o do poluidor, pagador e o protetor recebedor, onde aquele que polui tem que pagar pelo dano da degradação que causou, mas aquele que protege e que tem ações que venham a beneficiar também no âmbito do resíduo sólido pode ser um recebedor. Então, se valoriza a questão de fornecimento de incentivos fiscais a empresas que tenham iniciativas com o gerenciamento de resíduo. Por exemplo, a Cooperativa de Energia do nosso estado estabeleceu pontos de coleta de resíduo fazendo o abate na conta de luz. Vocês souberam disso? Então, com certeza, algum incentivo foi dado para que essa empresa adotasse essa prática. Uma outra questão que muito está considerada como princípio da política nacional é o desenvolvimento sustentável, que diz respeito a um desenvolvimento que leva em consideração os múltiplos fatores, podendo ser ele econômico, social, ambiental, dentre outras facetas do desenvolvimento sustentável. Um outro princípio também é a cooperação e a responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos produtos. Isso significa que todos nós temos responsabilidade no ciclo de vida de um produto, desde o momento que consumimos, compramos até o momento que descartamos. E também o produtor, aquele que produz aquele produto, também é responsável pelo resíduo que é gerado. Um outro princípio é a reutilização, a reciclagem como fator econômico e de valor social, gerador de renda e promotor da cidadania, através da melhoria das condições de trabalho dos catadores e da valorização desses profissionais, bem como o respeito às diversidades locais e regionais devem ser consideradas dentro do gerenciamento de resíduos sólidos. Queria que vocês pensassem agora, será que o gerenciamento de resíduos na nossa região é igual de outras regiões do Brasil? É mais fácil ou mais difícil? Sim ou não? Por quê? Queria que vocês pensassem sobre isso para que conversássemos na nossa próxima aula síncrona. Um outro ponto que temos que considerar são sobre os objetivos desta política nacional, que querem nos dizer basicamente onde queremos chegar com essa política. Bom,
Eu separei alguns deles aqui para a gente conversar, para ver todos acessem o próprio documento da Política Nacional. Então, um dos objetivos que está aqui é a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Nós já vimos em nossas aulas o quanto o não gerenciamento ou gerenciamento inadequado de resíduos pode trazer problema para a sociedade e para o meio ambiente. Um outro objetivo é a não geração, a minimização, a reutilização e a reciclagem, bem como a gestão ambientalmente adequada dos rejeitos. A mudança de hábitos na população se faz muito importante. Para isso, nós vamos conversar já já sobre um instrumento importante que é a educação ambiental. O uso de tecnologias limpas, como, por exemplo, o aproveitamento de biogás, compostagem, vermicompostagem. Os projetinhos de vocês podem apresentar algumas dessas tecnologias limpas. Gestão adequada no setor industrial, incentivando sistemas de gestão ambiental e aproveitamento de resíduos. A gestão integrada dos resíduos sólidos, onde compreende os diferentes aspectos sociais, econômicos, para a resolução dos problemas como um todo. A articulação entre diferentes esferas envolvidas. Não é apenas um de nós e apenas uma categoria da sociedade que conseguirá resolver o problema com resíduo sólido. Pense nisso. Então, poder público, instituições privadas e sociedade em geral precisa se unir para atuar conjuntamente na resolução desse problema. A efetivação dos sistemas de limpeza pública, observado na Lei 11.445, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, então a existência de mais cursos de formação. Não é à toa que estamos aqui hoje conversando e fazendo eventos sobre resíduos sólidos. A integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas cadeias produtivas. Esses profissionais que são muitas vezes ainda marginalizados no processo produtivo e não têm a sua valorização tão quanto deveria. Então, integrar esses profissionais é um dos objetivos da PNRS, bem como a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Isso significa compreender se todo o produto que está sendo gerado está retornando, se alguma coisa está sendo reaproveitada, o que está sendo perdido, o que significa esse dano em termo econômico, em termos de dano ambiental e social. Então, é compreender melhor o ciclo de vida de um produto, desde a sua produção até o seu descarte e o que está sendo feito no momento desse descarte. Quanto aos instrumentos da PNRS, diz respeito com como faremos para alcançar aqueles objetivos. Quais são os principais instrumentos que vão nos fazer alcançar os objetivos dessa política? Eu separei alguns aqui para a gente poder conversar. Então, um deles é a existência dos planos de resíduos sólidos em diferentes escalas, em escala federal, em escala estadual, escala microrregional, escala municipal, intermunicipal, até os planos de gerenciamento de estabelecimentos comerciais, de pequenas empresas, de grandes indústrias. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos é um instrumento importantíssimo no processo de gerenciamento de resíduos. Um outro instrumento é a coleta seletiva e os sistemas de logística reversa e outras ferramentas que vão fazer com que os resíduos de diferentes categorias possam chegar de alguma forma a um tratamento mais adequado. A criação e o desenvolvimento de cooperativas ou associações de catadores, fazendo com que esses profissionais sejam inseridos na cadeia produtiva do resíduo sólido e no melhor aproveitamento do mesmo. O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Um incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias aplicadas ao resíduo sólido. Um outro instrumento muito importante aqui é a educação ambiental. Não adianta trabalharmos o gerenciamento da forma mais correta possível, estabelecermos todos os protocolos, se as pessoas não souberem que isso é importante e como devem seguir. Então, a educação ambiental é um dos principais instrumentos da política nacional, na minha opinião. O incentivos fiscais e financeiros e creditícios. Lembram do princípio poluidor, pagador, protetor, recebedor? Está baseado aqui. Esse é o instrumento, né, que baseia aquele princípio. Os padrões e monitoramento do sistema de qualidade e do impacto ambiental e o incentivo à adoção de consórcios públicos, como eu falei agora há pouco, e de outras formas de cooperação entre os entes federados e os municípios no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos, reduzindo assim custo, reduzindo assim mão de obra, fazendo com que esse processo se torne mais viável. Com base em tudo isso que foi falado, agora nos cabe compreender como funciona a hierarquização e as competências dentro do alcance e da efetivação dessa política nacional.
Então, do que diz respeito à União, a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em todo o território, bem como responsabilizar o gerador pelo gerenciamento dos seus resíduos e o cumprimento das metas e prazos estabelecidos. Para os estados, compete promover a integração da organização relacionada à gestão de resíduos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, além de controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental, apoiar e priorizar iniciativas de municípios de forma consociada, né, soluções consociadas ou compartilhadas entre 2 ou mais municípios. Lembrando que essa opção é muito interessante para se diminuir custos, porém tem um entrave muito grande em que os municípios se unam em função de um interesse único, que é o interesse político ou as divergências políticas. Cabe aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados dentro do seu território, bem como de responsabilizar o gerador pelo gerenciamento dos resíduos e o cumprimento das metas e prazos estabelecidos pelo governo federal. Então, de certa forma, a responsabilidade ela vem da União para os municípios e precisa que os estados e municípios cumpram a sua responsabilidade para que as metas da União sejam também atendidas. Nesse sentido, a gente traz aqui algumas metas e prazos estabelecidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2012. Todas essas metas já expiraram, todos esses prazos já passaram. A maioria dos municípios não conseguiram se adequar, nem de forma alguma, as metas não foram alcançadas e nem batidas, né? 10 anos depois da política, a gente ainda tem um cenário muito tímido quanto à melhoria da questão de resíduos sólidos aqui no nosso país, né? Então, uma das metas é a elaboração dos planos estaduais, que era 2012. Aqui no estado do Pará, por exemplo, o plano estadual foi implementado em 2014. Uma outra meta era o fim dos lixões e aterros controlados e a implementação de aterros sanitários até 2014. Hoje nós sabemos que 8 municípios apenas em todo o estado do Pará gerenciam seus resíduos e destinam ele finalmente em aterros sanitários. E não são nem os rejeitos, são os resíduos, né? Manter os atuais patamares de geração de 1,1. Bom, esse patamar era até 2014, se eu não me engano, nós tivemos um aumento na geração de resíduos sólidos. Redução de 70% dos resíduos recicláveis secos até 2014, meta também não batida. Inclusão do fortalecimento das organizações de 600 mil catadores até 2014. Não tenho precisão sobre esses dados, se foi alcançado ou não, mas pelo menos até 2014 a meta não foi batida. Induzir a compostagem da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos e a geração da energia por meio do aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão até 2014. Como podemos ver aqui, são metas que eram bem otimistas para o momento, porém o próprio Plano Nacional saiu em 2012, 2 anos após a implementação da meta. Então, tudo isso culmina em um processo de atrasos seguidos, né? Então, hoje nós não temos mais prazos fixos para a entrega dos planos municipais, estão revendo com o novo marco de saneamento a entrega dos planos de saneamento básico, que eram para 2007, né, que também não foram entregues. Muitos municípios da nossa região, principalmente, não têm sequer plano de saneamento básico, quem dirá os planos de gestão de resíduos sólidos municipais, né? Aqui nós temos alguns novos prazos estabelecidos pela Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, que diz respeito ao novo marco do saneamento. Então, esse é o artigo 54, ele diz que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, os aterros sanitários, deverá ser implementada até 31 de dezembro de 2020, né? Exceto para os municípios que até essa data já tenham elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam a sua sustentabilidade econômica e financeira. E aqui se define alguns outros prazos a serem cumpridos no que diz respeito à disposição final ambientalmente adequada. Então, aqui, até 2 de agosto de 2021, para capitais dos estados e municípios integrantes de região metropolitana ou de região integrada de desenvolvimento de capitais. Até 2 de agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil habitantes, né, no censo de 2010, bem como para municípios
com mancha urbana de sede municipal esteja situada a pelo menos 20 quilômetros da fronteira de países limítrofes. Se nós formos analisar aqui, os dados aqui para a nossa região aqui de Santarém, o prazo seria agora agosto, né? Porque nós estamos ligados à região metropolitana de Santarém. Aí aqui, até o dia 2 de agosto de 2023, para municípios com população de 50 mil habitantes e de 100 mil habitantes no censo de 2010, e até 2 de agosto de 2024 para municípios com população inferior a 50 mil habitantes no censo de 2010. E tem um inciso novo aqui, que não se tinha na política nacional, que nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções observadas em normas técnicas e operacionais estabelecidas pelos órgãos competentes a modo de evitar danos e risco à saúde pública e à segurança e à minimização dos impactos ambientais. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre esse segundo inciso aqui, para que pudéssemos conversar na nossa próxima aula síncrona. No artigo 14 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz detalhamento sobre o que são os planos de resíduos sólidos, que é um instrumento tão importante que a gente deve observar com bastante atenção. Então, segundo o artigo 14, são os planos de resíduos sólidos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os planos estaduais de resíduos sólidos, os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. São também os planos intermunicipais, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento sólidos de uma forma geral, que são de estabelecimentos comerciais, de empresas. E aqui está marcadinho em vermelho, porque todo profissional que possua um conselho de classe, de ordem, né, como, por exemplo, o CREA, o Conselho Regional de Química, que esteja ligado a algum conselho e tenha experiência na área de resíduo sólido curricular comprovada, poderá estar elaborando esses planos de gerenciamento de resíduos para essas empresas, no caso, vocês. Aqui nós temos uma questão do processo de planejamento para a elaboração dos planos, né? Então, primeiro se faz necessário ter o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, depois os planos estaduais, depois os planos municipais, intermunicipais e microrregionais e de regiões metropolitanas, sendo que esse tem que ser primeiro do que esses outros dois aqui, que é o plano municipal e os planos intermunicipais, e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Em algumas cidades, esses planos de gerenciamento já estão sendo implementados, porque justamente esses planos aqui dão alimento e subsídio para os planos municipais e intermunicipais, que dão alimento e subsídio para os planos microrregionais e de regiões metropolitanas, que retroalimentam os planos estaduais e que vão atualizar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Quanto ao conteúdo mínimo para esses planos, de acordo com o artigo 19 da Lei nº 12.305, para os planos municipais de gestão integrada, tá, gente? Isso aqui é dos municípios. O que precisa se ter, no mínimo, o diagnóstico dos resíduos sólidos e identificação das áreas de construção de aterros, priorizar a implantação de soluções consociadas, mais uma vez falando, os municípios juntos, né? Identificação dos resíduos sólidos, dos geradores sujeitos ao processo de licenciamento e gerenciamento específico, como, por exemplo, as unidades de saúde, né? Os procedimentos e especificações mínimas a serem adotados para as regras de acondicionamento, transporte, tratamento e disposição de resíduos, ou seja, como que deve ser o passo a passo dentro do município para o gerenciamento de cada tipo de resíduo. É necessário ainda conter indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, como que o município vai identificar que o desempenho do gerenciamento está adequado? Quais são os indicadores? A gente pode conversar isso mais adiante. A definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, quem vai ser responsável por o quê, qual setor da prefeitura, qual departamento, quem são os geradores responsabilizados, quem são aqueles que vão precisar elaborar os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, quem é aquele que vai precisar tratar o seu próprio resíduo ou não. Tudo isso tem que ficar claro dentro dos planos municipais de gestão integrada de resíduos. Programas e ações de capacitação técnica e educação ambiental, mecanismos para a criação de fontes de negócios e empregos e os sistemas de cálculos e custos, né, que não pode faltar.
Está ainda dentro dos conteúdos mínimos as metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem de resíduos, a descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, os meios a serem utilizados para o controle e fiscalização no que diz respeito a resíduos sólidos, a identificação dos passivos ambientais e a periodicidade de revisão deste plano. Estão sujeitos, e agora eu vou falar um pouco sobre a situação local, né? Porque aqui em Santarém nós não temos hoje um plano de gestão integrada de resíduos sólidos municipal, nós temos uma lei municipal de resíduos sólidos. Então, nessa lei, que é a Lei 19.945, salvo engano, eu vou colocar aqui para vocês o número da lei, tá? Estão sujeitas em Santarém à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, aqueles que são geradores de resíduos de serviço público de saneamento básico, de resíduos industriais e de serviço de saúde. Então, olhem lá na origem da PNRS quem se encaixa nesses tipos aqui. Os estabelecimentos comerciais e prestação de serviço que geram resíduos perigosos, geram resíduos que, mesmo que caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares. As empresas de construção civil, os responsáveis pelos terminais de transporte, os responsáveis por atividades agro-silvopastoris. Aqui nós temos alguns guias para a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu irei disponibilizar para vocês esse material e também vou disponibilizar um guia que eu mesmo tenho elaborado e construído ao longo de todos esses anos de disciplina, que é um material bem organizadinho explicando como se faz um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Essas foram as referências utilizadas para a nossa aula de hoje. Muito obrigada e aguardamos vocês na nossa próxima aula.